Jornal da República e Última Hora, hoje aqui na UNB, onde está acontecendo um grande seminário. Torinho Filho, que esteve presente aqui. Estamos com a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, que é a primeira mulher, depois de 206 anos do tribunal, 17, um pouquinho mais. 17 anos do tribunal, a assumir a cadeira e vai falar um pouco para a gente dessa experiência, desses frutos que levou Vossa Excelência a assumir a presidência. Foi realmente digno, é um cargo que me honra muito, porém o embate não foi fácil, porque a minha eleição foi um pouco complicada, mas eu acho que isso também representa as dificuldades que as mulheres têm quando ascendem a cargos de poder. Então, o meu propósito, não é, antes de mais, é abrir caminhos para as jovens que estão sonhando em ter carreiras, né, profissionais e serem reconhecidas, porque para além do ingresso, o reconhecimento é fundamental. E nós, mulheres, temos que lutar dobrado numa sociedade patriarcal. E nesse sentido, eu espero abrir caminhos, né, para as que virão depois de mim, para que as facilidades sejam maiores e as lutas, os embates sejam menos dolorosos. A carreira também no âmbito militar, Sim. ela, por sua maioria, ela é de homens. E qual é a porcentagem hoje de mulheres que tem dentro das Forças Armadas? Ainda é muito pequeno, eu não sei o percentual em termos quantitativos, mas o que eu posso lhe dizer é que o ingresso das mulheres nas Forças Armadas, ele tem se ampliado, isso é fato, mas ainda é uma corporação, né, ainda é um reduto de masculinidades, são os homens que realmente compõem, né, o oficialato das Forças Armadas. E nesse sentido, as mulheres ainda não podem, por exemplo, no Exército, adentrar nas armas de combate, elas não podem entrar na infantaria, na cavalaria, não é? Na infantaria e também na engenharia. Podem já nas comunicações, podem no material bélico, podem nas áreas de saúde. Então, as nossas conquistas estão sendo gradativas, mas elas têm vindo, porque isso é fruto de um esforço coletivo de muitas mulheres no sentido de empoderar as outras e no sentido também de tornar a sociedade mais inclusiva e mais homogênea. Ministra, fala um pouco para a gente, para o nosso eleitor, um pouco das atribuições do Superior Tribunal Militar. Qual é a diferença do Superior Tribunal Militar para os outros Uhum. tribunais? O Superior Tribunal Militar, ou melhor dizendo, a Justiça Militar da União, é uma corte eminentemente penal que julga crimes militares definidos em lei. E quando eu digo crimes militares, são aqueles tipificados no Código Penal Militar, mas não crimes dos militares, porque os militares podem eventualmente cometer crimes comuns, da mesma maneira que civis podem cometer crimes militares, a depender, né, do tempo, do modo, do agente, do lugar onde o delito foi perpetrado. Então, a nossa jurisdição é uma jurisdição criminal especializada que tem por escopo julgar, como eu disse, esses delitos castrenses que estão definidos no Código Penal Militar. Existe agora uma tese de que a anistia que foi dada aos militares, tanto os militares como os civis, pode ser questionada em alguns casos. A Vossa Excelência tem alguma opinião sobre essa Tem. questão? Eu sempre entendi, não é, que a lei de anistia, eu não sei se o senhor está se referindo à lei de anistia de 64 ou se é a lei de anistia do 8 de janeiro. Eu só gostaria desse Não, é esclarecimento. do 64. De 64. Eu sempre entendi que a lei de anistia, né, que foi proveniente do golpe de 1964, foi uma lei que não foi recepcionada pela nossa Constituição de 88, mas não foi esse o pronunciamento do Supremo Tribunal em 2010. Ao contrário, o Supremo entendeu, não é, que essa lei havia sido recebida pela nova ordem jurídica magna. Porém, né, hoje, se essa lei não é inconstitucional, como prolatou o Supremo há tantos anos atrás, ela, no mínimo, é inconvencional, porque ela vai de encontro aos tratados e às convenções de direitos humanos, não é, que o Brasil é signatário, que internalizou no nosso ordenamento jurídico, e isso dá
a essas convenções força de norma supralegal, abaixo da Constituição e acima da lei, e, como eu costumo dizer nas boas escolas de direito, uma lei superior, ou seja, uma lei supralegal, revoga uma lei inferior. Então, nesse sentido, a lei de anistia estaria revogada. E aí, ah, os casos que se tem de abuso de direitos humanos poderia ser novamente julgados, é isso? Sim, poderia, porque são imprescritíveis, são crimes de lesa humanidade e que, portanto, não corre o lapso da prescrição e também não são susceptíveis de anistia. E já que a ministra citou a questão da anistia do 8 de janeiro, vocês têm alguma posição? Tenho, eu entendo que agora também não é hora de se falar em anistia no 8 de janeiro, até porque nem todos os réus foram julgados. Então vai se anistiar o que exatamente? Porque a anistia vem quando houve crimes, né? E essa também é uma das restrições que eu tenho da lei de anistia anterior, porque não houve o julgamento dos torturadores, só houve o julgamento dos torturados, né? E aí eu indago, anistiar quem? Né, do quê? Porque não existe nenhuma sentença penal transitada em julgado, não existe nenhuma condenação. Então, vai estar se anistiando o quê? Um crime que potencialmente o agente pode vir a ter cometido? Não se sabe. É preciso que haja um julgamento para ver se o agente realmente cometeu ou não, porque a presunção de inocência prevalece. Então, antes de uma sentença penal transitada em julgado, somos todos inocentes. Mesmo réus de uma ação, mesmo acusados, mesmo imputados de algum delito. Então, é preciso que tenha um pouco de cautela nesse sentido e que nós esperemos para ver qual vai ser a decisão final do Supremo a respeito dos atos que foram perpetrados no dia 8 de janeiro. Muito importante ouvir a opinião técnica de quem realmente conhece a fundo a legislação brasileira. Deixa uma mensagem final, então, para todas as acadêmicas que Vossa Excelência tanto inspira, que hoje já é praticamente maioria dentro das academias, as mulheres. Na verdade, o que eu sempre costumo dizer às mulheres é que persistam, né? Nós não podemos desistir, a nossa luta é diária e o papel é este, é de promover a igualdade, buscar a isonomia entre seres humanos e que eu considero uma vitória não apenas das mulheres, mas da sociedade em geral, porque quando nós temos seres humanos igualados, não apenas formalmente, pela Carta Política, mas materialmente dentro de uma sociedade justa, fraterna, né, e de homens razoáveis, nós temos uma democracia consolidada. Então, a igualação promove o fortalecimento democrático. Vamos lutar, vamos sorrir. Muito obrigado por todos os esclarecimentos. Nada. Última hora, notícia levada a sério.